nós fomos originalmente formados pelo Maracatu Nação Pernambuco, né, com o mestre Bernardino, onde tocamos durante 5 anos, e a partir do 5º ano de Nação Pernambuco, a gente sentia necessidade de tocar outros ritmos, né? Até porque o maracatu, além de promover o maracatu, ele promoveu os outros ritmos que estavam um pouco esquecidos. E a gente descobrindo esses outros ritmos, a gente sentiu necessidade de tocá-los também, dentro de um outro grupo, né? Foi quando a gente saiu, tá? Foi uma dissidência super pacífica, só por uma questão de vontade mesmo de tocar outras coisas, porque o Maracatu Nação Pernambuco ele tinha uma proposta de fazer só o maracatu. Então, fizemos o quê? Saímos em 95 e montamos a Cabrelada. Agora, a primeira saída, o figurino foi bem, assim, à vontade. Teve até índio Apache que saiu no maracatu. Não é um maracatu de terreiro, não é ligado à Casa de Santo, mas ele mantém toda a composição, o rei, a rainha, a dama do passo, a calunga, né, todo o corpo de um maracatu tradicional e faz o baque virado, né, dos maracatus tradicionais, maracatus de baque virado, embora cada maracatu tenha um pouco os seus acentos, né, nos toques, as suas viradas, os seus arranjos, e a gente tem coisas que foram criadas pelo próprio grupo, né? Eu não quis fazer um figurino tradicional, porque ia cair no maracatu tradicional. Eu não queria isso, eu queria um figurino que deixasse minha marca como artista plástico. Aí por isso que eu, assim, troquei o damasco, o cetim, tudo pelo chitão, por fita de cetim. Não usei brocado, essas coisas que usam os outros maracatus. Por sinal, é belíssimo nos outros maracatus, mas eu não queria isso. Eu queria uma coisa diferente. Aí eu parti tudo para o chitão. A rainha usa chitão, as damas de passo. Bom, uma diferença grande é que nós não somos um maracatu nação vinculado a terreiro, a Casa de Santo, né? Nós somos uma criação artística, então tem muito mais liberdade, né? Nós também reescrevemos alguns toques, algumas entradas. É muito tradicional nos maracatus de santo nós termos uma entrada que é puxada pelo tarol, né, com uma batida muito clássica, tá 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 tá, aí entram as alfaias. A gente às vezes nem entra com os caixas, às vezes a gente entra com os abês, ou às vezes a gente entra com o gonguê, ou às vezes a gente entra com os abês, depois os caixas, depois o gonguê, a gente mistura muito. E uma diferença grande também é que na cabra a gente apostou em dar visibilidade a cada instrumento. Então há momentos em que alguns instrumentos param e outros ficam solando. A gente já fez arranjos em que o gonguê sola, a gente já fez arranjos em que os abês solam, a gente já fez arranjos em que os caixas solam, a gente já fez arranjos de estarem todos os instrumentos tocando e a gente dá uma parada e ficam só os viradores. Então, para quem ouve, é uma sonoridade nova, é uma sonoridade diferente. Se a gente for observar também essa questão dos grupos tradicionais e os atuais, né, os grupos culturais que tocam dança maracatu, tem muitas pessoas que têm muito preconceito em relação aos grupos culturais, né, atuais, né? Porque justamente não tem essa ligação com a afro, né, que descaracterizam. Eu lembro que já vi muitas pessoas reclamando, né, porque os grupos culturais atuais descaracterizam os grupos tradicionais. Mas se a gente for observar a própria história do maracatu, né, século XVII, XVIII, né, quando vieram para cá, eles já vieram de forma diferente, né? Há sempre uma transformação. Então, assim, não tem como você manter, preservar por completo algo. Foi sempre uma transformação, né, que pode ter sido em várias direções, né? Olha, eu costumo dizer que a cabra alada é um ajuntamento
de amigos. O que a gente mais quer com o grupo é aumentar a quantidade de amigos, entendeu? E que curtam e que gostem de tocar e fazer maracatu. Inicialmente, com o Nação Pernambuco, o Nação Pernambuco ele fazia a apresentação e montou um polo deles no Mercado da Ribeira. E no Mercado da Ribeira foi aquele sucesso, muita gente durante os domingos, era um espaço aberto também democrático. Foi quando eles foram impedidos pela prefeitura, na época, de continuar fazendo esse evento lá. Por quê? Porque juntava muita gente, diziam que ia estragar a cidade, ia danificar o calçamento, entre outras coisas. Então foi o que o Nação Pernambuco fez. Desceu e foi para o Mercado Eufrásio Barbosa fazer com portas fechadas, cobrando ingresso. E a gente que já tinha saído de Nação Pernambuco, já tinha montado a cabralada, a gente pensou em ocupar aquele espaço lá. Quando a gente foi uma vez ainda, mas chegamos lá, a gente foi impedido de tocar lá, então foi quando a gente pensou em usar o espaço do MAC, onde fizemos lá por mais de um ano, né, durante um bom tempo. E nesse espaço do MAC também, era um espaço amplamente democrático, né, porque não cobrava entrada para ninguém, e a gente abriu espaço para outros grupos também que se apresentavam nesse espaço, né, no MAC. Durante esse período a gente cantava as músicas tradicionais dos maracatus e também músicas da MPB, né, como Piaba de Ouro, que Lenine gravou, Renata Arruda gravou também, Eu Já Não Quero Saber, Eu Já Não Sei de Nada, Eu Só Quero Escutar Esse Toque que faz o meu peito arrepiar. Cantava uma composição de Marcelo Varela e Antônio Carlos Nóbrega. Quem vem lá, que cortejo é aquele, senhor, vindo aqui vou perguntar quem vem lá, sobre o capitão Antônio Pereira, do Bumba Meu Boi de Afogados, aqui em Recife, né? E foi nessa brincadeira lá das apresentações do MAC que a gente montou um pastoril, que eu fazia um velho de pastoril, um velho tropeço, e entre um intervalo e outro a gente subia numa casinha ali de lado, trocava de roupa e as meninas viraram as pastoras, né? Era pastoril do velho tropeço. Se não comeu no final, já traçou no começo. Era essa alegoria do velho. E a gente até gravou isso e tudo, mas ficou uns 2 anos ou mais, depois o velho desapareceu, né? Olha, tem uma história engraçada, porque o primeiro rei da cabralada fui eu. E a minha rainha era Mônica Spencer, quer dizer, a bela Mônica Spencer. Ela bem mais alta do que eu. E quando a gente passava pelas ladeiras de Olinda, aí a galera gritava, aí reizinho, aí reizinho. Aí eu desisti de ser o rei, aí passei a ser porta-estandarte. Porque era muito bonita, eu pequenininho, né? Lá toda assim, e ela arrasando lá. Outra coisa também do maracatu que a gente fazia, que não pode, o rei e a rainha não pode rodar, não. Tem que dançar. E a gente, eu e Mônica, a gente ia para um lado, ia para o outro, rodava. Era legal, sabe? Mas aí eu não aguentei essa palavra reizinho, aí eu saí, fui para o estandarte. Tocar para mim no carnaval, hoje eu não toco mais, eu faço a direção geral da Cabralada, mas tocar para mim no carnaval, eu acho que é o momento, é o ápice do carnaval para a gente, né? A gente está fazendo carnaval, né? Não só como folião, mas como protagonista mesmo da história. Bom, primeiro, desfilar no carnaval depois de várias semanas de ensaio é uma coisa inigualável, né? Olinda a gente desfilou muitos anos, depois de alguns problemas de cortejo, de agressões e muita gente na rua, a gente não desfila mais em Olinda. Olinda é um lugar maravilhoso, principalmente quando você desfila mais cedo, que pega a luz do sol no momento mais interessante. As cores ficam mais vivas, as pessoas estão mais alegres, as pessoas ainda beberam menos do que lá para as 6, 7 horas da noite, então é muito bonito. E no Recife também, apesar de ser um espaço urbano diferente, né?
não tem aquela magia, aquela historicidade de Olinda e tal, mas no Recife a gente sente isso porque as ruas são mais largas, você pode desfilar, por exemplo, na Marquês de Olinda, pode desfilar na Rio Branco, então é muito bom você poder ter espaço para evoluir na dança, evoluir na percussão. E uma outra coisa que a gente faz é uma alternância de volume. A gente muitas vezes alterna o volume com todos os instrumentos. A gente até criou uma brincadeira de se agachar, de ficar tocando de joelho, acocorado, e depois, numa convenção, a gente chama a subida do toque e as pessoas se empolgam porque é como se fosse o aumento de uma corrente, né? E isso é uma coisa que tem dado um retorno muito legal, é muito alegre também, as pessoas vibram muito. E ficou uma coisa que meio marca da cabra, né? A gente tem esse toque de caixa, tem esse toque de gongue, tem esse toque dos abês, dos viradores. Às vezes a gente para tudo, fica só com as alfajes fazendo a base. Tum, 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 tum. Só a base. Aí depois em cima da base entram de novo ou voltam os viradores. Então é um mosaico muito bonito. Talvez hoje, por ter escolhido esse formato, a cabra seja o maior maracatu que desfila com percussão, com o cortejo e com a dança. Acho que é o grupo que ocupa mais o Carnaval do Recife desfilando como maracatu, sem nenhuma comparação, sem nenhuma hierarquia com os outros maracatus. Mas terminou, por esse coletivo, é o grupo que tem mais visibilidade, né? E tanto que a gente já foi chamado para tocar fora, a gente já foi chamado para tocar em outros eventos, enfim, em outra programação, sempre às custas das próprias pessoas. A ideia da cabra surgiu, eu estava na fazenda, na varanda da casa, eu sou agricultor também. Aí estava na varanda, aí estava lendo sobre o touro alado, que é da mitologia. Aí de repente passou uma cabra, aí eu disse assim, por que não a cabra alada? Aí eu achei interessante esse nome, a cabra alada. Eu disse, vai ser o nome do meu maracatu. Era um papagaio que pertencia ao bispo de Olinda. Aí deu uma ventania muito forte, ele foi bater no Alto Sertão. Aí chegou lá todo quebrado. Aí ia passando uma cabra, viu aquele papagaio, né? Aí disse, oxe, esse papagaio aí todo quebrado. Aí chegou junto dele, aí se compadeceu dele, né? Deu as tetas dela para ele mamar. Aí ele mamou, aí se curou. Aí ele contou as histórias dos carnavais de Olinda, de Recife. Aí a cabra disse, eu queria ir para esses carnavais daí, de Recife, de Olinda. Aí a cabra disse, eita, me lembrei que tem um feiticeiro, que eu dei esse leite para ele e ele se curou, que ele estava com um problema. Vamos lá, e foi a cabra e o papagaio. Chegou lá e o feiticeiro disse, não, a senhora vai para o carnaval de Olinda e de Recife. Aí deu um par de asa para ela, aí por isso a cabra alada.